Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Neuropost. Meu nome é Igor Brum e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante atual e gera muitas dúvidas, que são as terapias anti-amiloide. Hoje a gente tem no Brasil duas medicações disponíveis, que inclusive estão comercialmente, disponíveis, então não é uma dúvida mais teórica, algo da nossa prática clínica. E para isso, a gente convidou o Rafael Espera, que é médico, assim como eu, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, neurologista pelo Hospital das Clínicas da USP e especialista em neurologia cognitiva e do comportamento também pelo Hospital das Clínicas. Espera, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Igor. Estamos aí à disposição. Bom, a gente vai começar por questões mais gerais. Sabe que em 2024, a ABN lançou um posicionamento oficial sobre o uso das terapias anti-amiloide no Brasil. E, o primeiro pré-requisito que aparece ali é o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve devido à doença de Alzheimer. Então, eu queria começar com esses conceitos mais gerais. Como a gente define o comprometimento cognitivo leve e a demência leve? Como é que você faz isso na prática? Perfeito, excelente pergunta, né? Esse consenso ele veio muito a calhar já preparando para as novas terapias que seriam vindouras, né, em relação à aprovação da Anvisa. Então veio num time muito pertinente. E é um guideline que ele é muito bem estruturado, tá? Até o Breno, o Adalberto participaram da escrita dele, vários colegas, acho que a Jerusa também. E eu recomendo a todos que leiam, porque ele vai deixar claro esses pontos que você trouxe, né? Como diferenciar, então, por exemplo, essas fases, né, em relação à doença de Alzheimer. Primeira questão é que essa definição é uma definição clínica, tá? Depois, mais à frente, a gente pode falar sobre estadiamento biológico, mas quando a gente fala de comprometimento cognitivo leve, a gente fala de um indivíduo que tem uma queixa cognitiva, ou um familiar trazendo uma queixa cognitiva, ou que o médico percebe essa queixa cognitiva numa consulta, e que essa queixa cognitiva ela não vai ter um impacto grande em relação à funcionalidade do paciente, tá? Então, isso é muito importante, porque quando você vai diferenciar isso de um declínio cognitivo subjetivo, o paciente ele vai ter a queixa, mas você não vai observar o declínio na consulta ou nos testes neuropsicológicos, tá? Então, isso é o primeiro fator. Para diferenciar o CCL de uma doença, de uma demência leve, a gente pode utilizar vários marcadores específicos, né? Primeiro, numa demência leve, a pessoa começa a ter uma perda de funcionalidade. E essa perda de funcionalidade, ela é para atividades da vida instrumental. Né? A gente fala muito isso no ambulatório, mas o que é atividade da vida instrumental? Fazer pagamento de contas, né? Mexer em aplicativos complexos, por exemplo, do celular, direção, saber manusear e, né, manejar os seus medicamentos, né? Então, tudo isso são atividades que, quando comprometidas, você vai falar que o paciente, né, precisar de assistência, ele tem uma demência leve. E, mais do que testes cognitivos, existem escalas que ajudam a separar isso, né? Então, a primeira delas, né, para você falar que a pessoa tem um comprometimento de atividade instrumental, é o famoso Pfeffer, né, que é uma escala que a gente aplica. Eu, particularmente, aprendi isso depois que eu fui lá para o consultório com o professor Ricardo, quando a gente vai fazer a testagem cognitiva do paciente, ficar, né, só com o paciente, pedir para a família ir para fora, e uma das coisas que ela pode fazer é responder esse questionário. Claro, depois você vai ler o questionário e fazer perguntas específicas sobre ele para a família. Existem outros jeitos de você separar também, né, que é o CDR, tanto o score geral quanto a soma dos boxes, né? O CDR de meio denota um paciente com comprometimento cognitivo leve, o CDR de 1, comprometimento já numa fase de demência. Tá? E tem as pontuações também relacionadas ao próprio soma do score do CDR. O CDR é uma escala que ela não é tão prática para utilizar no consultório. Tem muito geriatra, alguns neurologistas que utilizam. Tá? Eu, particularmente, acho que é uma escala boa, mas uma escala que talvez você perca muito tempo fazendo isso, né? Então, eu gosto muito, só para finalizar a resposta, de usar uma escala que se chama FAST, né? Que é uma escala de acesso mesmo à funcionalidade do paciente, né? E eu acho uma escala interessante porque
Quando o paciente pontua 5 ou mais, você está diante de uma demência moderada. Então, costuma dizer assim, o paciente com 5 ou mais no FAST, em geral, não vai ser um paciente candidato à terapia amiloide. Quando que ele é 5 ou mais? Quando ele perde a capacidade de escolher uma roupa e se vestir sozinho. Claro que você não vai usar só isso para definir se o paciente tem uma demência moderada ou leve, mas é um dos fatores que vão te auxiliar aí nessa análise. Perfeito. Então, acho que a principal ferramenta clínica são as escalas de funcionalidade e a anamnese ali, né, com o familiar, o informante do paciente. Você usa algum ponto de corte específico ali para o Pfeffer para diferenciar CCL de demência leve? Perfeito, né? Geralmente o paciente com 5 ou mais pontos no Pfeffer é um paciente que já denota uma perda da funcionalidade, então ele já vai caminhando para esse paciente que já tem um comprometimento maior. Eu queria trazer aqui um conceito interessante que difere e diverge muito dos estudos, né, que a gente vê, o Clarity AD e o Trailblazer 2, porque nesses estudos eles muitas vezes classificam o paciente pelo desempenho nos testes cognitivos, né? Então isso é uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar nesse podcast, que é uma coisa que não é tão interessante de ser feito na prática clínica por 2 motivos. Primeiro, porque esses pontos, né, eles vão variar muito pela escolaridade. Então, a gente está no Brasil, tem uma população extremamente heterogênea. Às vezes, um paciente que pontua 20 no Mini-Mental com 4 anos de escolaridade, né, é diferente de um paciente com ensino superior pontuar 20 pontos. Tá? A mesma coisa para o MoCA, né? Convido a todos a olhar esse guideline que você citou, porque lá tem todos os pontos de corte pertinentes em relação ao Mini-Mental, MoCA, testes de fluências, para você poder classificar se é um teste alterado ou não. Né? Então, essa é uma das principais questões. A escolaridade, ela varia muito em relação ao desempenho nesses testes. E segundo, que a gente talvez discuta mais adiante, porque algumas variantes da DA, né, por exemplo, a variante logopênica, tem uma alta capacidade de alterar o Mini-Mental de forma muito agressiva. Então, às vezes, um paciente com uma APP logopênica por DA em fase inicial vai ter um desempenho baixíssimo no Mini-Mental ou no MoCA. Isso não quer dizer que seja um paciente com uma demência moderada e que não seja um candidato às terapias, né? Então, eu geralmente não recomendo que se faça isso. Quando eu recomendo você analisar com mais detalhe, né? Quando você tem alguma incongruência na história, ali em relação ao Pfeffer, ao FAST, quando há divergência entre, por exemplo, os familiares, então você vai levar isso mais em consideração. E, claro, para diferenciar um CCL, né, comprometimento cognitivo leve, de um declínio cognitivo subjetivo, aí você vai precisar, quando você ficar em dúvida, aí sim de uma avaliação neuropsicológica para você ver em relação à questão do desempenho pelos desvio padrão, né? Então, o paciente com desempenho abaixo de menos 1,5, em algum dos testes, ele é um paciente com CCL. Perfeito. Então, existe aquela regra geral, né, de Mini-Mental acima de 20 leve, entre 10 e 20 moderado, abaixo de 10 grave. Acho que a mensagem é que, isoladamente, o Mini-Mental não é uma ferramenta tão fidedigna para a gente estratificar a demência, né, sem considerar escolaridade, né, subtipo, né, de demência e também a funcionalidade do paciente de uma maneira mais global, né? Com certeza, né? Acho que você conhece bem, porque o seu berço da formação médica é o mesmo do que o meu. Né? Uma coisa é você avaliar um estudo científico, como que você transporta o conhecimento do estudo científico para a prática clínica, né? O professor Ricardo Basso falava bastante sobre isso, que o médico ele tem um papel de ser como se fosse um dicionário, né, da ciência, não só na linguagem do paciente, mas para traduzir isso para a prática clínica. Né? E aí essa questão do Mini-Mental, eu acho que é um dos grandes exemplos, né? Você não exclui um paciente ou coloca o paciente fazer a terapia amiloide com a regra aí dos 20 pontos do Trailblazer ou com 22 pontos do Clarity AD, né? Isso é para te dar uma ideia. Isso sim tem que ser usado as métricas objetivas em pesquisa, né? Afinal de contas, a gente está avaliando, né, uma pesquisa, você tem que ter os dados estatísticos, mas quando a gente transporta isso para o paciente na vida real, isso é um pouquinho diferente. Perfeito. A gente, então, está falando, né, de CCL, demência leve. A gente presume que existe, então, um declínio cognitivo. E quando a gente está na dúvida, né, entre um declínio cognitivo subjetivo ou um comprometimento cognitivo leve, as ferramentas que você utiliza no consultório para tentar diferenciar uma coisa da outra
E uma outra pergunta, se você tem solicitado mais avaliação neuropsicológica para fazer essa, né, diferenciação, porque, né, enfim, essa diferenciação sempre foi importante, mas acho que agora, né, com as medicações, isso é ainda mais crítico, né, você diferenciar uma coisa da outra. Então, eu queria saber quais as baterias cognitivas que você faz habitualmente, se elas são sensíveis o suficiente para diferenciar uma coisa da outra, e quando que o neuropsicológico, né, a avaliação neuropsicológica vai entrar aí para ajudar nessa distinção. Excelente. Quando você entrevista o paciente, antes de você examiná-lo, você já tem uma ideia se o paciente é um CCL, uma demência leve ou um comprometimento cognitivo subjetivo. Você, em geral, não vai ter dúvida pela entrevista se é um comprometimento cognitivo subjetivo ou uma demência leve. Você vai ficar em dúvida entre essas zonas cinzentas entre cada uma delas. Então, assim, quando você for examinar o paciente, eu já sei, pô, esse cara deve ser um CCL ou um DCS. Aí eu vou olhar primeiro a escolaridade dele, né? Então, imaginando que o paciente tem uma escolaridade alta e acima de 12 anos, eu vou aplicar um teste de rastreio, né? Quem me conhece bem lá do ambulatório sabe que eu gosto muito do Addenbrooke, tá? Que eu acho que é um teste que ele é mais difícil e ele avalia mais amplamente os domínios cognitivos. E o teste de memória dele é um teste mais difícil. Ele tem o teste de memória do Mini-Mental inserido, que é um teste muito fácil, mas ele tem aquele teste do endereço com intervalo de 10 minutos e depois, mais ou menos, né, que você demora para aplicar e depois as pistas, que tornam ele um teste mais complicado, além dele avaliar muito bem, né, elementos da linguagem, as fluências, a habilidade visoespacial, né, a parte de desenho do cubo, do pentágono, do relógio, então ele é um teste bem completo. Se mesmo assim eu ficar na dúvida, né, eu aplico testes direcionados pela queixa, uma queixa mais atencional, digit span, trail making, uma queixa visoespacial, como eu falei, né, o teste do cubo é um teste bastante interessante, além do teste do pentágono. Eu tenho uma pasta lá na minha sala do consultório, uma pasta também no meu notebook com aquelas figuras abstratas, com pessoas famosas, né, para o paciente tentar identificar qual pessoa famosa que é. Aquela figura do H formado por T, para você testar a simultânea gnosia, figura do roubo do biscoito, né? Então, eu complemento a análise baseado na escolaridade e na queixa. Acho que o grande desafio, né, nesse momento é os pacientes com dúvida e quando ele tem uma escolaridade baixa. Porque aí, às vezes, você vai ficar na dúvida se aquele desempenho ruim, né? Claro que aí eu não vou usar o MoCA, nem o Mini-Mental, nem o MoCA, nem o Addenbrooke num paciente com menos de 4 anos de escolaridade, às vezes até 8 ou menos também, não são testes tão interessantes. E aí sim, eu aplico o Mini-Mental, a bateria breve do rastreio cognitivo ela tem que ser mencionada nesse podcast, né? Porque ele é um teste que ele vai muito bem, tanto em pessoas com baixa e alta escolaridade, então ele é um teste que pode estar ubíquo aí na sua avaliação cognitiva. E nesses casos que você tem dúvida, aí sim a avaliação neuropsicológica ela vai ser fundamental. Fazer um parênteses que muitas pessoas falaram que com o advento dos biomarcadores, o papel do neuropsicólogo, né, do fono que faz reabilitação cognitiva e de linguagem, iria diminuir ou desaparecer. E, na verdade, o que aconteceu comigo no consultório foi ao contrário. Porque esses casos que eu tenho dúvida, como você mencionou, eu vou ter uma necessidade maior de fazer essa avaliação neuropsicológica, aí falando principalmente da dúvida do DCS para o CCL, e também acho que o advento desse tipo de terapia, por mais que tenha as limitações que a gente vai conversar à frente, a minha impressão é que trouxe um engajamento maior em relação à terapia da doença de Alzheimer. Uhum. Então, as pessoas ficaram mais disponíveis a aceitarem a fazer reabilitação cognitiva, né? Que é um tratamento muito importante também para esses pacientes, né? Então, tem utilizado mais esse tipo de abordagem e para ele fazer reabilitação, ele tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Perfeito. Acho que deu para a gente, né, ter uma ideia de um panorama geral. As baterias cognitivas, então, são úteis por um rastreio inicial, mas o exame cognitivo também vai envolver ali a avaliação específica de cada domínio, que vai depender da queixa, da escolaridade do paciente, e a avaliação neuropsicológica para aqueles casos, então, mais limítrofes, né, principalmente na distinção entre um declínio subjetivo e um comprometimento leve. Muito bem, agora, a gente falou, né, sobre, então, né, esse critério que é fundamental, né, que é a presença de CCL ou de uma demência leve.